Como transformar suas lágrimas em vitória. Aprenda com o Espírito Santo. Você já tentou orar e as palavras não saíram? Já esteve tão quebrado por dentro que tudo o que conseguiu fazer foi chorar? As lágrimas que caem em silêncio dizem mais do que 1000 frases soltas. Há dores que a boca não consegue expressar, mas que o coração derrama gota por gota diante de Deus. Talvez hoje você esteja justamente nesse lugar, com os olhos cheios, o peito apertado, o futuro incerto e a alma pedindo socorro. Mas há uma verdade que precisa ser dita. O Espírito Santo está exatamente aí com você, interpretando cada lágrima, recolhendo cada gota e preparando uma virada que só quem chora em Deus é capaz de viver. O mundo tenta convencer você de que chorar é fraqueza, de que o tempo do choro é tempo perdido, mas a Bíblia mostra o contrário. A palavra diz que os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Salmo 126:5. Ou seja, toda lágrima regada no altar não apenas será lembrada, será transformada. E quem faz essa transformação não é o tempo, não é o acaso, é o Espírito Santo. Ele é o Consolador. Ele é o que se move onde ninguém entra. Ele é quem sonda os corações, que intercede com gemidos inexprimíveis, Romanos 8:26, e que se inclina sobre o seu quebrantamento para transformar o que hoje é dor em uma colheita de vitória. Neste vídeo, você vai entender que as lágrimas que você escondeu de todos não passaram despercebidas por Deus. Vai perceber que o Espírito Santo não age apenas no culto de celebração, mas também no quarto escuro. Ele não se manifesta só quando você canta, mas também quando você geme. E mesmo quando você acha que está sozinho, Ele está te cercando com uma presença que não precisa ser sentida para ser real. O silêncio de Deus não é ausência, é trabalho invisível. É nesse silêncio que Ele está transformando sua dor em destino, seu pranto em testemunho, sua fraqueza em plataforma para levantar outros. Talvez você ainda não saiba, mas o que você está vivendo hoje não é o fim. É o início de uma reconstrução. É um campo sendo regado com lágrimas, que no tempo certo trará frutos que glorificarão o nome do Senhor. A sua dor vai ser cura para outros. A sua fraqueza vai virar força. Aquilo que hoje parece motivo de vergonha, o Espírito Santo vai usar como ponto de virada. Então segure firme, respire fundo, ouça com o coração aberto, porque o que Deus quer fazer na sua vida por meio do Espírito Santo não é te afundar mais, é te levantar do jeito certo. E neste vídeo, cada palavra será uma ferramenta, cada capítulo será uma escada, cada verdade será uma chave para que você compreenda que chorar em Deus nunca é o fim. É sempre o começo de algo sobrenatural. A sua lágrima tem valor. O Espírito Santo sabe exatamente onde ela caiu e está prestes a fazer brotar vitória do solo da sua dor. Quando o choro te conecta ao invisível. Há dores que nos afastam do mundo, mas nos aproximam de Deus. O choro tem esse poder misterioso de quebrar resistências, romper camadas de orgulho e nos conduzir a um lugar onde a alma, nua e sem disfarces, se apresenta diante do céu. E é justamente nesse ponto de fraqueza humana que o Espírito Santo se manifesta com mais força. As lágrimas derrubam as defesas do corpo e abrem os canais da alma para o sobrenatural. Elas nos desconectam da lógica da terra e nos ligam ao invisível. É como se a dor se tornasse um fio direto entre o que sentimos e o que o céu está prestes a fazer. Quem olha de fora pode ver apenas olhos marejados, mas quem enxerga com os olhos do Espírito sabe que existe um mover acontecendo dentro do coração de quem chora. Há um alinhamento espiritual sendo construído ali, porque Deus não despreza um coração quebrantado, Salmo 51:17. E o Espírito Santo não ignora quando esse quebrantamento é real, quando as palavras falham, quando a oração se torna um soluço engasgado, o Espírito entra e assume a comunicação. Ele intercede com gemidos que não podem ser expressos por linguagem humana, mas que são completamente compreendidos pelo Pai. Romanos 8:26-27.
É nesse momento que algo poderoso acontece. O choro se torna um portal, uma conexão entre a dor humana e a resposta divina. Não se trata de manipular Deus com emoções, mas de abrir espaço para que Ele entre onde palavras não chegam. Muitos tentam racionalizar suas orações, apresentar argumentos bem construídos, frases bonitas. Mas há lugares da alma que só são acessados quando o coração chora. E é ali que o Espírito trabalha com mais profundidade. Ele não exige que você esteja inteiro, ele apenas precisa que você esteja verdadeiro. Quando Davi escreveu os Salmos, muitos deles nasceram em meio a lágrimas. Não foram compostos em palácios de festa, mas em cavernas, perseguições, exílios. E mesmo assim, foi nesse cenário de dor que ele mais ouviu a voz de Deus. A dor não o afastou do Senhor, o conduziu a Ele. E isso continua sendo verdade até hoje. O choro sincero nos transporta para o lugar onde o controle não é mais nosso, e então o Espírito assume. Ele nos conduz, nos sustenta e transforma aquele momento frágil em um campo fértil de revelações. O erro de muitos é achar que precisam estar fortes para buscar a Deus, mas é exatamente o contrário. É quando estamos fracos, quebrados e sem direção que Ele mais se aproxima. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Salmo 34, 18. O Espírito não se afasta da dor, Ele habita nela. Ele se move na fraqueza. Ele atua na vulnerabilidade. Porque onde a carne não pode mais reagir, o Espírito começa a florescer. Você pode estar chorando agora, em silêncio, sem que ninguém perceba. Mas saiba disso, cada lágrima que cai é uma ligação direta entre o que você sente e o que o céu está preparando. Não é só emoção, é intercessão profunda. E enquanto você chora, o Espírito Santo está se movendo, ele está recolhendo o que você não consegue segurar. Ele está construindo respostas com base nas suas lágrimas, e mais cedo do que você imagina, esse pranto se tornará um testemunho. Chorar não é o fim. É o ponto onde o visível se curva diante do invisível, e a glória de Deus começa a operar em você por dentro. Onde muitos desabam, você será reconstruído. A dor que o Espírito não ignora. Você pode até ter sido ignorado por pessoas, pode ter derramado lágrimas que ninguém notou, pode ter se calado em momentos em que tudo dentro de você gritava por socorro. Mas o Espírito Santo nunca se fez indiferente à sua dor. Ele vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém escuta e sente aquilo que você nem consegue explicar. Diferente do mundo, que julga a aparência, o Espírito enxerga as profundezas da alma. Ele não precisa que você justifique o que sente. Ele entende antes mesmo de você conseguir organizar os pensamentos. É por isso que o consolo do Espírito não depende de ambiente, de plateia ou de reconhecimento. Ele entra nos lugares mais escondidos, nas memórias que você aprendeu a silenciar, nas feridas que cicatrizaram por fora, mas ainda sangram por dentro. Ele não passa direto pelas zonas de dor. Ele para, ele toca, ele cura. A presença dele é leve, mas poderosa. É suave, mas implacável contra aquilo que tenta te destruir em silêncio. O Espírito Santo age no invisível, nos bastidores da alma, e a sua ferramenta é o amor. Quando ninguém entende por que você se sente como está se sentindo, o Espírito Santo não precisa de explicações. Ele conhece a estrutura de quem foi esmagado por dentro. Conhece a fragilidade de quem tenta parecer forte enquanto está quebrado. Ele não te cobra mais esforço quando você já chegou ao limite. Ele te acolhe, ele te visita, ele te sustenta, porque ele não se aproxima dos que têm tudo resolvido. Ele é atraído por corações contritos. Foi assim com o próprio Jesus. Em João 11, ao ver Maria chorando pela morte de Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo, Jesus chorou. Ele se comoveu profundamente. Isso nos mostra que o céu não ignora a dor humana. O Espírito de Deus não está apenas interessado no resultado, mas no processo. Não é apenas sobre a vitória que virá, mas sobre o cuidado enquanto ela não chega. O Espírito Santo não acelera o tempo,
mas se compromete a te carregar dentro dele. Há lágrimas que são julgadas por quem não conhece a origem, mas o Espírito sabe exatamente onde começou o que hoje te fere. Ele conhece a origem da sua dor, o que foi dito, o que foi feito, o que foi perdido. E mais do que isso, ele sabe o que isso gerou dentro de você. E é ali que ele entra. Ele não conserta só o que está visível. Ele vai até a raiz. Ele arranca o que estava escondido. Ele restaura onde ninguém sabia que havia ruína. Não há oração mais sincera do que um coração que chora. E não há consolo mais eficaz do que o que vem do Espírito Santo. Você pode estar com a alma ferida, mas está sendo observado com olhos de graça. Nenhuma dor sua é pequena demais para ser ignorada por Deus. Nenhuma lágrima que você derramou foi em vão. Nenhuma angústia ficou fora do alcance dele. O Espírito Santo está com você. Não no depois, mas agora. No momento exato em que você acha que ninguém se importa, ele está agindo. Não pense que você precisa se recompor para ser visitado por Deus. É no meio do choro que ele se revela com mais clareza. O Espírito não ignora a dor. Ele santifica o processo. Ele transforma o que era motivo de aflição em testemunho de superação. Ele faz da lágrima uma linguagem de redenção. E o que você vive hoje, mesmo em silêncio, está sendo interpretado por aquele que tem poder para mudar tudo. Você não está sozinho. Sua dor não está perdida no ar. O Espírito Santo está aí agora. E ele não veio para te explicar por que doeu tanto. Ele veio para te curar, de dentro para fora. Quando a lágrima é o lugar onde Deus te encontra. Há momentos em que a lágrima não é só um sinal de dor. Ela é uma oração silenciosa. É o ponto exato onde sua alma se rende e Deus te encontra. O Espírito Santo não precisa de frases bem formuladas, nem de uma linguagem teológica rebuscada. Às vezes, tudo o que ele precisa é de um coração quebrado que entrega sua dor sem filtros. E é ali, no quebrantamento real, que ele se move com mais intensidade. Na Bíblia, o Salmo 56:8 declara: Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Isso significa que cada lágrima que você derramou, cada choro que parecia não ter testemunha, foi registrado por Deus. Ele não só vê, ele valoriza, ele não ignora, ele responde no tempo certo. Quando ninguém presta atenção, ele está contando uma por uma, como quem recolhe joias preciosas. A lágrima é o ponto onde a carne desiste e o espírito se rende. É ali que o controle humano se desfaz e a fé verdadeira começa a surgir. Porque quando você não sabe mais o que dizer, o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis, como está escrito em Romanos 8:26. A lágrima é muitas vezes o grito da alma que já não encontra forças nas palavras. Mas Deus ouve cada uma como se fossem versos de adoração. Quando Maria se prostra aos pés de Jesus chorando, antes mesmo de explicar sua dor, Jesus sente compaixão. A presença do pranto move a compaixão divina. Não é o discurso bem elaborado que ativa o céu, é a verdade que brota do fundo da alma. Você pode estar chorando por algo que ninguém entende, por uma dor que é antiga, recorrente ou sufocante. Mas Deus não espera que você se explique. Ele age quando você se entrega. O encontro com Deus não acontece apenas no culto, na reunião ou em momentos altos da fé. Muitas vezes, ele acontece no chão do quarto, no silêncio do banheiro, no banco do ônibus, no meio da madrugada, enquanto você segura o choro para não acordar ninguém. Deus se manifesta no local onde a lágrima caiu, porque o solo molhado pelo pranto é solo fértil para o milagre. As lágrimas de Ana diante do altar não foram em vão. Ela chorava tanto que Eli pensou que ela estivesse embriagada. Mas Deus viu fé no choro e gerou Samuel. Do choro nasceu um profeta. Do desespero nasceu uma resposta. Quando o Espírito Santo visita um coração chorando, ele não apenas consola, ele transforma o motivo da dor em promessa cumprida. Não subestime o momento em que você desabou. Ali pode ter começado o processo de cura que mudará sua história. A lágrima não é sinal de fraqueza. É um convite à presença de Deus. E ele jamais recusa esse tipo de oração.
O Espírito Santo está presente onde há verdade. E nada é mais verdadeiro do que uma lágrima que cai sem plateia, mas com destino certo, o coração de Deus. Hoje, talvez você esteja tentando conter as lágrimas. Talvez tenha até vergonha de demonstrar fraqueza. Mas Deus não se impressiona com sua força. Ele se revela na sua vulnerabilidade. Quando você chora, Ele se aproxima. Quando você cai, Ele te levanta. Quando você se cala, Ele fala. E o que Ele diz é simples, mas profundo. Eu estou aqui e nunca te deixei. As lágrimas não têm voz, mas carregam verdades que os lábios não conseguem expressar. Elas falam de cansaço, de luto, de saudade, de frustrações acumuladas, de esperanças que pareciam mortas. Mas para o Espírito Santo, cada gota que escorre é como um clamor que ele ouve em volume máximo. E ele responde, não com barulho, mas com transformação. Você pode até achar que está sozinho, mas suas lágrimas já fizeram o céu se mover. Lágrimas são sementes de um novo tempo com Deus. Há uma verdade espiritual que muitos ignoram. As lágrimas que você derrama hoje não são o fim, mas o início de um novo ciclo com Deus. Elas não caem à toa, elas caem com destino e propósito. O Salmo 126, o 5, afirma com autoridade, os que semeiam em lágrimas, com alegria colherão. Isso revela que o choro não é uma interrupção da promessa, mas parte do processo que prepara a colheita. O que hoje parece fraqueza é, na verdade, uma semente sendo plantada no campo da fé. O Espírito Santo atua como o agricultor divino que, ao ver a lágrima cair, já começa a preparar o terreno. Ele não desperdiça dores. Ele transforma cada uma em movimento. É como se ele dissesse, você não está chorando sozinho. Cada lágrima sua está sendo plantada em mim, e você verá o fruto. Isso muda tudo, porque quando você entende que está semeando no Espírito, você começa a ver propósito até no sofrimento. A lágrima sincera rega a terra do coração. Amolece aquilo que estava endurecido, quebra as crostas que impediam o crescimento da palavra e fertiliza o solo da obediência. Quem chora na presença de Deus está, na verdade, sendo preparado para um novo nível de intimidade. E o Espírito Santo sabe como conduzir esse processo com perfeição. Ele não acelera, mas amadurece. Ele não apressa, mas aprofunda. Seus momentos de solidão, suas orações sem resposta imediata, seu travesseiro molhado à noite, tudo isso é anotado por aquele que recolhe lágrimas como sementes de fé. Muitas vezes, o que parece atraso é apenas a fase do plantio. É o tempo em que o céu está trabalhando em silêncio, enquanto a lágrima escorre fazendo o invisível brotar no tempo certo. A lágrima é silenciosa, mas carrega a promessa da alegria futura. José chorou em silêncio várias vezes antes de se tornar governador. Davi chorou no deserto antes de ser coroado rei. Ana chorou diante do altar antes de receber Samuel. Nenhuma dessas lágrimas foi esquecida. Todas foram sementes de um tempo novo. O Espírito Santo não apenas enxuga os olhos, ele transforma o motivo do choro em uma estação de colheita que surpreende. Você pode estar chorando hoje por perdas, por frustrações, por injustiças. Pode até estar confuso, sem entender o porquê das coisas. Mas o Espírito Santo está ali ao seu lado, transformando cada lágrima em preparação. Ele já viu o campo da sua vida, já conhece a terra onde essa semente está caindo. E o que hoje parece dor bruta, amanhã será testemunho lapidado. Não desvalorize o que você está sentindo. O céu não despreza lágrimas de quem planta com fé. Quando você confia no Senhor mesmo chorando, você está dizendo, eu continuo crendo, mesmo sem ver. E é nesse tipo de fé que o Espírito trabalha com mais intensidade. Ele não espera você sorrir para agir. Ele age no meio do pranto, porque para ele lágrimas não são sinal de desistência, são sinal de entrega. Existe um novo tempo a caminho, e ele está sendo regado pelas lágrimas que você pensou que eram inúteis. Existe um novo fruto nascendo de onde você só via deserto. Existe uma colheita escondida no invisível, pronta para florescer.
mas ela depende dessa semente que você plantou com dor, mas com fé. Chorar não é fraqueza. Chorar com fé é semear. E quem planta em Deus sempre colhe com alegria. Quando o Espírito Santo transforma desânimo em força secreta, existem momentos em que o cansaço da alma é tão profundo que você sente como se tivesse perdido a força para continuar. O peso das circunstâncias, a repetição das decepções, o silêncio das respostas que não chegam, tudo isso parece drenar a energia que antes te fazia lutar. Mas o que muitos não sabem é que o Espírito Santo atua exatamente nesse ponto. Quando a força humana acaba, ele ativa uma força secreta que não vem de você, mas dele. Em Isaías 40:29 está escrito: Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isso não é metáfora, é uma realidade espiritual. O Espírito Santo tem acesso à fonte inesgotável da força celestial, e essa força se torna disponível no exato momento em que você admite que não tem mais nenhuma. Não é quando você se mostra forte, mas quando você confessa que está fraco, que o poder dele se aperfeiçoa. O desânimo, quando levado à presença de Deus, não se torna fracasso. Se torna solo fértil para a manifestação da graça. O Espírito Santo não rejeita quem está abatido. Ele se aproxima, ele levanta, ele renova. Não com gritos, nem com imposição, mas com sopros de vida, com suspiros que enchem a alma, com ânimo que brota do invisível. É como se o céu dissesse: você não vai parar aqui, porque a força que te sustenta agora não é mais sua, é minha. Davi, em meio ao caos de Ziclag, quando tudo parecia perdido, encontrou essa força. 1 Samuel 30:6 diz que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele estava cercado de ameaças, ferido pelas perdas, esgotado emocionalmente. Mas ao invés de sucumbir, ele se conectou com a fonte. E o que parecia fim se tornou recomeço. É isso que o Espírito Santo faz com quem o busca no cansaço. Transforma abatimento em avanço. Talvez você esteja hoje nesse ponto. Sem forças, sem ânimo, com vontade de desaparecer, de se esconder do mundo. Talvez ninguém saiba disso. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas quebrado por dentro. O Espírito Santo sabe. Ele vê. E ele está pronto para te renovar. Não te exige esforço. Te convida à rendição, porque é na entrega que ele age com poder. O desânimo não é o seu destino. Ele é só o aviso de que está na hora de mudar de fonte. Enquanto você tenta continuar por si mesmo, o fardo só pesa mais. Mas quando você reconhece: Espírito Santo, eu não consigo mais, ele entra, ele toma o peso, segura sua mão, sussurra a esperança e coloca dentro de você uma força que não se explica. Ela não é euforia, é estabilidade, não é ilusão, é convicção. Você se levanta diferente. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12:10, disse: porque quando estou fraco, então sou forte. Isso não é contradição, é revelação. Quando você atinge o limite da força humana, o Espírito ativa a força divina. E essa força não apenas te sustenta, ela te reposiciona. Ela transforma dor em testemunho, cansaço em direção, fraqueza em fé madura. Você não vai desmoronar, não vai acabar assim, porque o Espírito Santo está soprando sobre sua alma exatamente agora, e esse sopro não te faz fugir da dor. Ele te dá coragem para atravessá-la. A força que você precisa já está disponível. Ela não depende do seu humor, nem das circunstâncias mudarem. Ela depende apenas de uma decisão: deixar o Espírito Santo agir. O choro de hoje é a porta de escape que Deus está abrindo em silêncio. Você já parou para pensar que o que hoje te faz chorar pode estar, na verdade, te libertando? Pode parecer contraditório, mas o choro nem sempre é fraqueza. Às vezes, é o sinal de que Deus está retirando o que te impedia de avançar. Quando você perde algo que julgava essencial, quando uma porta se fecha ou uma relação se rompe, a dor parece dizer que tudo acabou. Mas o Espírito Santo sussurra algo diferente. Eu estou te livrando.
Você não sabe agora, mas vai entender depois. O povo de Israel chorou no deserto, mas era o pranto de uma geração sendo separada da escravidão emocional do Egito. Em Êxodo 14:13, Moisés declarou: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Aquilo que parecia fim era Deus removendo o que impedia o cumprimento da promessa. E da mesma forma, quando as lágrimas escorrem hoje, pode ser que o céu esteja reconfigurando o cenário ao seu redor. É difícil enxergar propósito quando estamos no meio do furacão emocional. Mas o Espírito Santo tem uma visão acima da tempestade. Ele vê o que você não vê. E muitas vezes, o motivo da lágrima é o método que ele escolheu para te afastar de algo que te mataria mais à frente. Pode ser um relacionamento, um ambiente, uma proposta, ou até um plano que você julgava certo. Mas Deus sabia que lá na frente isso viraria ruína. Por isso, ele permitiu a dor agora para preservar o futuro. O choro é, então, uma ferramenta. Ele desconstrói o orgulho, silencia a autossuficiência e te coloca no lugar mais seguro, a dependência de Deus. É nesse momento que o Espírito Santo age como guia. Ele pega pela mão aquele que já não vê saída e abre um caminho novo onde só havia muros. Como em 1 Coríntios 10:13, onde Paulo afirma que Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar, antes com a tentação dará também o escape. Sim, o escape vem com a lágrima, porque a lágrima amolece a resistência interna, e quando você se rende, o Espírito encontra espaço para conduzir. Você não está desabando por acaso, está sendo reposicionado por dentro. Algo em você está morrendo para que algo melhor nasça, e o nascimento sempre vem com dor. Mas é uma dor sagrada, uma dor que transforma, uma dor que redireciona. Quantas vezes, depois de uma estação de lágrimas, você se viu mais forte, mais claro, mais maduro espiritualmente? Quantas decisões erradas foram evitadas por causa de um rompimento doloroso? Quantas orações Deus respondeu com um não, que você chorou na hora, mas hoje agradece? O Espírito Santo não te poupa do choro, mas te livra do prejuízo eterno. Ele te permite sentir para depois te fazer compreender. José chorou na prisão por injustiças que pareciam o fim de seus sonhos. Mas aquelas lágrimas estavam abrindo espaço para a próxima fase, o palácio. O que parecia uma perda era, na verdade, o filtro de Deus. O que hoje você interpreta como abandono, talvez seja Deus removendo o excesso, limpando o caminho, preparando o cenário para algo que seus olhos ainda não alcançam. Não despreze esse choro. Ele é mais útil do que você imagina. Pode ser a última curva antes de um novo tempo. Pode ser o empurrão que faltava para você sair do lugar errado. Pode ser o grito de uma alma que, mesmo ferida, ainda confia. E Deus honra esse tipo de fé. O Espírito Santo te acompanha nesse vale, mas ele não veio para te deixar nele. Veio para te guiar até a saída. Você não está quebrando em vão. Você está sendo moldado. E a lágrima que agora escorre pode ser, na verdade, a chave do livramento que você tanto pediu. O Espírito Santo interpreta lágrimas como orações profundas. Existem lágrimas que não conseguem ser traduzidas por palavras. São silenciosas, mas carregam gritos. São discretas, mas carregadas de desespero. E nesse lugar onde a linguagem falha, o Espírito Santo atua como intérprete fiel da alma. Ele entende cada lágrima como uma oração profunda, uma súplica sem voz, um clamor que escapa da alma quando já não se tem forças para orar em voz alta. Romanos 8:26 diz: O Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até mesmo quando você só consegue chorar, o céu está ouvindo. O Espírito traduz o que você sente e apresenta ao Pai, não o que você consegue dizer, mas o que realmente precisa. É por isso que o silêncio da sua oração não significa a ausência de resposta. Às vezes, o momento mais espiritual do seu dia
Não foi quando você falou, mas quando apenas chorou. Porque naquele instante, o Espírito estava diante de Deus dizendo: ele está cansado, mas ainda crê. Ela está ferida, mas ainda espera. E Deus honra isso. Ele ouve o Espírito que habita em você e responde além do que você pediu, pois responde o que você realmente necessita. Esse nível de intimidade é inexplicável. O mundo pode não entender seu pranto. As pessoas à sua volta talvez julguem seu silêncio como desistência. Mas o céu sabe, o Espírito Santo sabe, e ele não precisa de explicações formais. Basta uma lágrima, um suspiro, um olhar voltado ao céu, e ele entra em ação. Porque onde os homens veem desespero, ele vê entrega. O Espírito Santo atua no invisível. Ele vasculha os cantos mais escuros da alma e leva luz. Ele detecta a dor que você mesmo não sabe nomear. Ele ouve o choro que você segurou por orgulho. Ele responde à angústia que você não teve coragem de verbalizar. Porque ele está dentro, e é de dentro que ele intercede. Ele não espera você organizar a oração. Ele entende a bagunça e transforma em petição legítima diante do Pai. Ana, em 1 Samuel 1, chorava diante do altar sem dizer palavra audível. O sacerdote achou que ela estava embriagada, mas Deus viu que aquela oração sem som era mais poderosa do que muitas palavras benditas. E o Espírito Santo fez aquela lágrima chegar ao trono com clareza. Resultado: Samuel nasceu. A resposta veio, porque Deus responde lágrimas que são acompanhadas de fé. Esse é o segredo, chorar com fé. O pranto que o céu responde não é o do desespero vazio, mas o do coração que, mesmo ferido, escolhe permanecer diante de Deus. O Espírito Santo honra essa decisão. Ele não apenas interpreta sua lágrima, ele a embala como oferta de fé e entrega ao Pai. E quando a resposta vem, ela é sempre maior do que se poderia pedir. Portanto, não se envergonhe por não conseguir orar como antes. Não se culpe por não ter palavras. Apenas permaneça com o coração aberto, porque o Espírito está ativo. Ele é o elo entre sua dor e a solução divina. Ele é o tradutor fiel das emoções que ninguém mais compreende. Ele é o canal que transforma lágrima em livramento, dor em resposta, silêncio em milagre. Se hoje você só consegue chorar, saiba que o céu está em movimento. A sua lágrima não está sozinha. Ela vem acompanhada de um intercessor divino que nunca falha. O Espírito Santo está dizendo ao Pai exatamente o que sua alma precisa, mesmo que você ainda nem saiba. E quando Deus responde à oração que você nem conseguiu fazer, é sinal de que o amor dele te envolve mais do que você jamais imaginou. Deus transforma o choro escondido em milagre público. Existem lágrimas que ninguém vê. Você chora no quarto, no carro, no banho, tentando não fazer barulho, tentando parecer forte diante de todos. São lágrimas abafadas, de quem cansou de explicar, de quem já não encontra palavras para descrever o que sente. Mas o que parece invisível aos olhos humanos é profundamente visto pelo céu. E o que é plantado em secreto, Deus promete colher em público. Mateus 6,6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Esse versículo não é apenas sobre orações faladas, mas também sobre orações choradas. É sobre aquele momento em que tudo em você se dobra, mas ninguém sabe, só Deus. E é nesse só Deus que está o maior milagre. O Espírito Santo recolhe cada lágrima como uma semente espiritual. Salmos 56:8 declara: Recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Nenhuma lágrima sincera se perde diante do Senhor, nenhuma dor ignorada na terra é esquecida no céu. O que você vive hoje em segredo será, no tempo certo, manifesto como testemunho. Porque o Deus que te vê chorar em silêncio também vai te levantar diante de todos para mostrar que o milagre chegou. José chorou no Egito sem que seus irmãos vissem. Chorou no cárcere. Chorou quando se lembrou da casa do pai. Mas foi no trono que Deus o expôs.
A mesma boca que gemeu escondida foi a que depois deu ordens ao mundo. Isso é o que Deus faz. Ele não desperdiça lágrimas. Ele as transforma em plataforma para manifestar a glória dele. Talvez você esteja esperando esse momento há muito tempo. Você olha ao redor e só vê silêncio, portas fechadas, promessas que parecem não sair do papel. Você já nem sabe mais como orar, só sabe chorar. Mas o Espírito Santo está te dizendo: estou preparando algo visível. O que está sendo construído no secreto será revelado diante dos que duvidaram da sua fé. Isso não é orgulho, é resposta. É a justiça de Deus se cumprindo na sua história. O milagre que virá não será só seu. Ele será um sinal, um testemunho vivo. Porque pessoas que te viram chorando verão você sorrir. Gente que te julgou por estar calado verá que Deus estava trabalhando. A dor que você suportou em silêncio será a mesma que abrirá portas. E aquilo que te humilhou será o mesmo cenário onde Deus te exaltará. Porque o nosso Deus é especialista em transformar lágrimas em bandeiras de vitória. Quando você menos esperar, aquilo que hoje está em processo vai se tornar realidade. E não será só por você. Outros vão ver, ouvir, perguntar. E você vai poder dizer: foi Deus. Foi no meu pior momento que Ele começou a agir. Foi no meu silêncio que Ele me respondeu. Porque o milagre verdadeiro não é aquele que só muda o externo, mas o que primeiro te transforma por dentro. E quando isso acontece, nada pode parar o que o céu determinou. Não desvalorize o choro escondido. Não pense que é inútil orar sem palavras. Deus conhece sua linguagem mais profunda. Ele entende o que você sente mesmo quando você não entende. E a recompensa que Ele está preparando é maior do que você imagina. O mesmo lugar onde você chorou escondido será o lugar onde você viverá o seu melhor tempo. Continue crendo, continue chorando na presença dEle, porque o Deus que vê em secreto já decretou: a colheita será pública, poderosa e sobrenatural. A lágrima que quebra o orgulho e abre o caminho para o sobrenatural. Existem momentos em que Deus não está esperando mais palavras, nem promessas, nem justificativas. Ele está esperando apenas uma coisa: quebrantamento. E uma das expressões mais puras e sinceras desse quebrantamento é a lágrima. Não a lágrima da autopiedade, mas a que vem quando o orgulho finalmente se rende. Quando a alma diz: eu não posso mais sozinho, eu preciso de ti. Essa lágrima é santa. Ela é um divisor de águas, e é nesse exato instante que o céu se move com força. Em Tiago 4,6 está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A lágrima que brota de um coração rendido atrai essa graça, porque Deus não pode operar onde há resistência. Mas quando há rendição, o sobrenatural acontece. Muitos oram pedindo milagre, mas ainda querem manter o controle. Pedem intervenção divina, mas continuam firmados em sua própria força. Mas quando a lágrima desce acompanhada da renúncia, o céu age. O orgulho é um bloqueio espiritual. Ele constrói muros onde Deus quer abrir portas. É por isso que o Espírito Santo muitas vezes permite situações que nos colocam de joelhos. Não porque Ele quer nos destruir, mas porque quer nos ensinar a depender. E nesse processo, a lágrima se torna uma linguagem. Ela diz: Senhor, eu não tenho mais para onde correr. Só o teu mover pode mudar minha história. E Deus responde isso com poder. O rei Ezequias, em 2 Reis 20, recebeu uma palavra de morte. Mas ele virou o rosto para a parede e chorou. Ele não fez alarde, não chamou multidões. Apenas chorou diante do Senhor. E o profeta Isaías nem tinha saído do palácio quando Deus o mandou voltar com outra mensagem. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. O que mudou o decreto? Uma lágrima acompanhada de humildade. É nesse lugar que Deus começa a mover montanhas. Não quando tentamos provar algo, mas quando nos esvaziamos, quando reconhecemos que sem Ele não há como vencer. A lágrima que nasce do orgulho quebrado tem peso no mundo espiritual. Ela rasga decretos, ela desfaz acusações, ela limpa o caminho para o milagre.
E é por isso que o Espírito Santo nos conduz, muitas vezes, até o limite. Porque enquanto nos mantemos no controle, tentamos negociar com Deus. Mas quando chegamos ao ponto de nos render, passamos a depender exclusivamente dele. E isso abre o céu. É o princípio espiritual que Jesus ensinou. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Deus não se impressiona com aparência. Ele não se comove com performance. Mas quando vê um coração quebrantado, ele se levanta do trono. E o que parecia impossível começa a se desenhar. Porque onde há humilhação diante do Senhor, há também exaltação em tempo oportuno. A lágrima que nasce da rendição se transforma em estrada para o favor divino. Se você sente que já tentou de tudo e nada muda, talvez o que falta não seja mais uma tentativa, mas uma entrega real. Talvez a única coisa que ainda precisa acontecer é o coração finalmente admitir: Senhor, eu não sei mais. E é nesse ponto que o Espírito Santo toma o controle. A lágrima se torna chave. A rendição se torna ponte. E o milagre se manifesta. Não tenha vergonha de chorar diante de Deus. Não lute para parecer forte diante de quem conhece sua estrutura. Quebre o orgulho. Permita-se ser frágil na presença dele, porque é nesse momento de entrega verdadeira que o céu desce à terra e o que estava trancado começa a se abrir. Quando o Espírito Santo transforma a espera em testemunho, esperar é uma das tarefas mais difíceis da vida cristã. Ainda mais quando a dor se prolonga, o milagre parece não vir e as lágrimas continuam sendo derramadas sem sinal de resposta. A alma grita por pressa, mas o céu trabalha em silêncio. O coração quer resolução, mas o Espírito Santo está moldando algo muito maior, um testemunho que marcará gerações. Porque no tempo da espera, o Espírito não apenas conforta, ele prepara o palco para o sobrenatural. Em Romanos 8:25 está escrito: mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Essa paciência não é passividade, mas fé ativa. É continuar orando quando tudo está mudo. É continuar crendo quando os sinais dizem o contrário. É seguir confiando quando o chão parece ter desaparecido. E é exatamente nessa constância que o Espírito Santo começa a formar uma história que não apenas será sua, será o testemunho de muitos. A espera molda. E muitas vezes é no silêncio do tempo que Deus realiza as maiores transformações internas. Porque o milagre que se sustenta começa dentro. O Espírito Santo não quer apenas entregar algo em suas mãos, ele quer te preparar para carregar isso com maturidade. Por isso, enquanto o sim ainda não chega, ele está cavando raízes. Enquanto o amém não se cumpre, ele está fortalecendo sua fé. E enquanto você chora pensando que Deus te esqueceu, ele está escrevendo o capítulo mais poderoso da sua história. Ana esperou anos por um filho. Chorou, foi humilhada, incompreendida, julgada por sua dor. Mas em 1 Samuel 1:10-11, ela derrama sua alma diante de Deus. Não faz discursos, nem explicações. Apenas chora e entrega. E ali, naquele altar silencioso, o Espírito começou a transformar a espera em resposta. A criança que nasceu daquela lágrima se tornou o profeta Samuel, um dos maiores nomes da Bíblia. O que parecia uma dor solitária era, na verdade, o começo de um plano divino para a história de Israel. O Espírito Santo transforma a espera em testemunho quando você escolhe não desistir. Quando, mesmo em lágrimas, você permanece. Quando, mesmo sem forças, você dobra os joelhos. Quando, mesmo sem entender, você continua dizendo: faça-se a tua vontade. Essa obediência silenciosa ecoa no céu. E o que está sendo escrito agora no anonimato será contado no futuro como milagre. A espera te dá autoridade. Quem passou pelo processo e permaneceu em fé, carrega um tipo de unção que não se compra com palavras. A lágrima derramada em silêncio carrega poder diante de Deus. E quando ele decide se manifestar, ninguém poderá negar. Porque não será coincidência, será cumprimento. Não será sorte, será colheita. Não será conquista, será promessa sendo realizada.
Se hoje você está cansado de esperar, respire fundo. Não é tempo perdido, é preparação. O Espírito Santo está te fortalecendo no secreto para te levantar em público. Está trabalhando na sua estrutura espiritual para que, quando o testemunho vier, você permaneça firme e não seja destruído pela bênção. Ele está criando raízes para que sua vitória seja duradoura e seu testemunho transforme outros. Quando o testemunho chegar, ele não virá apenas como uma resposta. Ele virá como uma mensagem viva. As pessoas vão olhar para você e entender que vale a pena esperar em Deus, porque ninguém que confia no Senhor será confundido. O Espírito Santo não atrasa, ele aperfeiçoa. Continue, mesmo que as lágrimas sejam sua única linguagem, mesmo que ninguém entenda, mesmo que pareça que tudo está parado, o Espírito está se movendo e a espera de hoje será o testemunho de amanhã. A lágrima que intercede por milagres que você ainda nem imagina. Há momentos em que você chora por uma dor presente, mas Deus está ouvindo um clamor que vai além do que você é capaz de entender. A sua lágrima hoje pode estar intercedendo por algo muito maior do que você enxerga. O Espírito Santo usa o gemido que parece frágil como uma semente de transformação em áreas da sua vida que ainda nem foram reveladas. Enquanto você se curva em oração, Deus está endireitando caminhos que você ainda nem sabe que precisará trilhar. Romanos 8:26 nos revela uma verdade profunda. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que isso significa? Que há momentos em que suas palavras não conseguem mais expressar a dor, a ansiedade ou a esperança, mas o Espírito interpreta cada lágrima, cada suspiro, como uma oração completa. E mais do que isso, Ele ora junto com você. Ele está intercedendo por milagres que você não vê, mas que já estão sendo ativados no céu. Você talvez esteja chorando hoje por causa de um relacionamento que não deu certo, por uma porta que se fechou, por um não que pareceu cruel. Mas e se esse choro for a ponte para um livramento maior? E se essa lágrima estiver sendo usada por Deus como uma intercessão por algo que vai te alcançar lá na frente, quando você estiver pronto? A Bíblia está cheia de histórias em que o clamor de hoje virou livramento amanhã. Um exemplo poderoso está em Gênesis 21. Agar, rejeitada sem água e com o filho prestes a morrer, se afastou e chorou. Mas o texto diz que Deus ouviu o choro do menino. Não foi só o choro da mãe, foi um clamor sem palavras, uma dor que subiu ao céu. E naquele momento, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. O milagre já estava ali. A lágrima foi o que ativou a visão. Você não faz ideia do quanto o seu choro tem poder no mundo espiritual. O Espírito Santo recolhe cada gota como oração. Ele sabe o que você vai precisar amanhã e já está intercedendo por isso hoje. Por isso, mesmo que tudo pareça confuso, continue confiando, porque Deus está te preparando em silêncio para vitórias que ainda nem passaram pelo seu coração. A lágrima que hoje escorre pelo rosto pode estar intercedendo por pessoas que ainda nem entraram na sua vida, por lugares que você ainda vai pisar, por ministérios que ainda vão nascer, pelo filho que ainda virá, pelo casamento que ainda será restaurado, pelo chamado que ainda será ativado. O Espírito Santo não desperdiça nenhuma lágrima de quem o busca com sinceridade. Muitas vezes achamos que a oração precisa ser forte, eloquente, cheia de palavras teológicas, mas o céu se move com a oração do coração rasgado, com a lágrima que desce quando ninguém está vendo, com o quebrantamento genuíno que não pede nada, mas se entrega por inteiro. E é nessa entrega silenciosa que o céu faz barulho. A lágrima é intercessora. Ela sobe como clamor, mesmo quando a boca cala, e o Espírito interpreta, molda e envia como resposta. Quando você menos esperar, os frutos desse choro começarão a florescer, e você entenderá que tudo o que parecia perda era, na verdade, um investimento espiritual nas mãos de Deus. Então não despreze suas lágrimas, não se envergonhe da sua dor, não pense que está tudo parado. Há um mover invisível acontecendo. Há milagres sendo gerados enquanto você chora.
porque o Deus que te criou é também o Deus que traduz cada gota em propósito. Quando o Espírito Santo usa suas lágrimas para curar feridas antigas. Existem dores que foram enterradas tão profundamente que a mente já não lembra, mas o coração ainda sangra. Feridas de infância, traumas de rejeição, marcas deixadas por palavras cruéis ou silêncios devastadores. Você seguiu em frente, construiu caminhos, amadureceu, mas lá no íntimo ainda existe um espaço machucado que nunca foi verdadeiramente tocado. É aí que o Espírito Santo entra, não com confronto, mas com compaixão. E muitas vezes, ele usa suas próprias lágrimas como o bálsamo que cura aquilo que foi esquecido. Salmos 147:3 diz que o Senhor cura os de coração quebrantado e sara as suas feridas. Essa não é apenas uma promessa de alívio momentâneo, mas de cura profunda, daquelas que restauram a alma. Quando você se permite chorar na presença de Deus, algo começa a acontecer dentro de você que vai além do que se pode entender. A lágrima, nesse contexto, não é fraqueza, é instrumento, é cirurgia espiritual. É Deus removendo camadas antigas de dor que você nem sabia que ainda estavam lá. O Espírito Santo não força a porta, ele espera a rendição. E quando você chora diante dele com sinceridade, você está dizendo: eu não quero mais carregar isso. Nesse momento, ele começa a sondar o que está escondido, aquilo que você aprendeu a camuflar com sorrisos, com ocupações, com religiosidade. Ele vai direto ao ponto da ferida, não para expor, mas para restaurar. Porque ninguém cura melhor do que aquele que te conhece por dentro. Talvez você não entenda por que certas lembranças continuam voltando, ou por que você reage de forma desproporcional a situações pequenas. Isso pode ser reflexo de uma dor antiga que ainda não foi tratada. O Espírito Santo sabe disso, e cada lágrima que você derrama diante dele é como uma chave que abre o cofre da sua alma para uma limpeza que você jamais conseguiria sozinho. Ezequiel 36:26 traz uma promessa poderosa: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Essa renovação começa com o quebrantamento. E o quebrantamento, na maioria das vezes, é regado por lágrimas. Não as que nascem da autopiedade, mas as que vêm quando você reconhece que precisa de cura, que precisa de transformação, que já não dá mais para seguir com o coração calejado. As lágrimas, nesse processo, se tornam um meio de limpeza espiritual. Elas carregam consigo ressentimentos antigos, mágoas que ficaram guardadas, frustrações que foram silenciadas. E o Espírito vai usando cada uma delas como um rio que passa e leva embora o que não serve mais. E no lugar da dor, ele planta paz. No lugar da vergonha, honra. No lugar do peso, leveza. Não subestime o poder de um choro verdadeiro na presença de Deus. É nesse lugar que ele te encontra em estado bruto, sem máscaras, sem defesas. É nesse espaço de vulnerabilidade que ele constrói uma nova identidade em você. Aquele que foi ferido passa a ser o que consola. Aquele que sofreu rejeição passa a ser canal de acolhimento. Aquele que carregava peso passa a libertar outros. Se hoje suas lágrimas parecem não ter sentido, saiba que elas estão lavando algo dentro de você. Não lute contra esse processo. Entregue-se. Permita que o Espírito Santo te cure no profundo. Você não precisa mais fingir que está tudo bem. Deus não exige perfeição. Ele quer entrega. E na entrega, ele cura. Ele restaura. Ele transforma a dor em testemunho e a ferida em marca de graça. A lágrima que prepara você para o que Deus ainda vai revelar. Existe um tipo de lágrima que não nasce apenas da dor, mas da preparação. Um choro que não vem do fim, mas do prenúncio de um novo começo. O Espírito Santo, como mestre em moldar destinos, sabe que certas revelações só podem ser recebidas quando o coração está quebrantado o suficiente para reconhecer que precisa ser conduzido. É por isso que, antes de entregar a promessa, Deus permite lágrimas que amaciam o solo da alma, tornando-a fértil para o que ainda será plantado. Em João 16:13, Jesus diz que o Espírito da Verdade vos guiará a toda a verdade. Mas note,
Não é uma chegada imediata, é uma jornada de guia passo a passo. E muitas vezes, esse caminho é regado por lágrimas. Porque algumas verdades não podem ser reveladas a corações endurecidos. Algumas direções divinas só são entregues a quem já chorou o suficiente para se esvaziar de seus próprios planos e aceitar os de Deus. Talvez você esteja num momento de confusão, sentindo que suas orações não têm resposta, que o céu está mudo. Mas o que você enxerga como silêncio pode ser, na verdade, um momento de afinação espiritual. Suas lágrimas estão alinhando você com o que Deus ainda vai mostrar. Ele está preparando seus ouvidos para ouvir o que antes você não suportaria. Está treinando sua sensibilidade para perceber o que antes passava despercebido. Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Antes de ver a sarça ardente, ele passou anos no anonimato do deserto. Antes de ouvir o chamado divino, ele teve que chorar por não ter mais identidade. Rejeitado no palácio e desconhecido no campo. Mas cada lágrima daquele tempo serviu para quebrar o Moisés do Egito e levantar o Moisés libertador. O que parecia exílio era preparação. E quando Deus falou, ele estava pronto. Porque a lágrima tinha lapidado sua audição espiritual. O Espírito Santo não desperdiça a dor. Ele usa cada momento para ampliar a sua capacidade de receber o novo. E essa preparação nem sempre vem com explicações. Às vezes vem com vazios, com portas que não se abrem, com sonhos que parecem adiados, com amizades que se desfazem. Mas tudo isso, mesmo em meio às lágrimas, está construindo o cenário para uma revelação futura. Você pode estar chorando hoje por não entender o caminho, mas o céu já vê o destino. A lágrima de agora está afinando sua visão para que, quando o novo chegar, você não confunda com mais do mesmo. Está afinando sua fé para que, quando Deus falar, você não duvide. Está moldando sua sensibilidade para que, quando o tempo da promessa chegar, você esteja desperto, pronto, posicionado. Não tenha medo desse processo. Não se apresse em sair da estação da lágrima, porque é nela que o Espírito prepara o interior para a plenitude do que está por vir. A bênção sem preparo pode se tornar um fardo, mas quando o coração já passou pelo vale da lágrima e foi tratado, ele se torna solo fértil, maduro e estável para receber revelações profundas, que não apenas mudam sua vida, mas também de todos à sua volta. Então, continue orando mesmo sem palavras. Continue buscando mesmo sem forças. Continue chorando na presença de Deus, porque essas lágrimas não estão sendo ignoradas. Estão sendo colhidas, guardadas e usadas pelo Espírito Santo para preparar o maior capítulo da sua história. Quando as lágrimas são o último silêncio antes do grito de vitória. Existe um momento decisivo na vida de quem ora e espera. O instante em que a alma se cala, os olhos se enchem de lágrimas e tudo parece ter chegado ao fim. Mas é justamente aí que o céu está preparando o grito de vitória que mudará tudo. O Espírito Santo conhece a exaustão de quem lutou demais, esperou demais, acreditou demais e, mesmo assim, ainda não viu a resposta. E é nesse cenário que ele opera os milagres mais marcantes, não no barulho da celebração, mas no silêncio da rendição. Em Êxodo 14:14 está escrito: "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Esse silêncio não é passividade, é maturidade espiritual. É saber que depois de fazer tudo o que podia, agora é Deus quem vai agir. E enquanto o coração se derrama em lágrimas, o céu se prepara para o rompimento. Porque a lágrima que escorre no momento final de esgotamento total, muitas vezes, é a semente da virada definitiva. Antes da ressurreição de Lázaro houve lágrimas. Jesus chorou, Marta chorou, Maria chorou. E aquelas lágrimas pareciam tardias, inúteis, pois o corpo já cheirava mal. Mas o que ninguém sabia é que o choro era o prelúdio de um milagre que romperia a lógica do tempo. Lázaro sairia do túmulo não porque alguém gritou, mas porque houve fé silenciosa em meio ao luto. Assim é com você. As lágrimas que você derrama no fim da linha não são sinal de derrota. São sinal de que o céu está prestes a responder de uma forma que você ainda não viu.
É como a mulher do fluxo de sangue. Depois de 12 anos de dores e frustrações, bastou um toque. Mas quantas lágrimas precederam aquele toque? Quantas noites sem esperança antes daquele instante de cura? As lágrimas dela foram o último silêncio antes da resposta. O Espírito Santo vê quando você já não tem forças para pedir. Quando tudo o que você consegue fazer é sentar e deixar as lágrimas caírem. E ainda assim ele está lá, presente, agindo, enchendo o céu com o peso da sua fé silenciosa. Porque para Deus, a lágrima de um justo tem voz, tem clamor, tem peso de oração. E muitas vezes é esse choro final que abre o mar, que derruba os muros, que faz o impossível acontecer. Deus não se esquece do seu tempo de luta. Ele viu cada batalha que você enfrentou em silêncio, cada vez que você escolheu orar ao invés de reclamar, cada sim que você deu à fé enquanto tudo gritava desistência. Por isso, quando você chega ao limite, ele entra em cena, e o que parecia ser o fim se revela o exato ponto do recomeço. Não porque você gritou, mas porque você chorou, porque você confiou, mesmo quando não havia mais forças. O Espírito Santo transforma lágrimas em armas espirituais. Ele pega aquilo que o mundo chama de fraqueza e faz disso uma força sobrenatural. E se hoje você sente que está na beira do fim, receba esta verdade. Você está, na verdade, à beira do milagre. A lágrima que cai agora é o último silêncio antes do grito de vitória que vai ecoar não só na sua vida, mas na vida de todos ao seu redor. Permita-se viver esse momento com fé. Não se envergonhe de chorar. Não ache que Deus te abandonou. Ele está prestes a fazer algo que só Ele pode fazer. E quando esse momento chegar, você entenderá que cada lágrima, cada dor, cada oração foi uma peça essencial no cenário da sua vitória. Chegamos ao fim dessa jornada profunda, onde cada lágrima foi vista com outros olhos e cada dor ganhou um novo significado. Agora você sabe, o Espírito Santo não desperdiça sofrimento. Ele recolhe cada lágrima como quem recolhe sementes, porque sabe que elas vão florescer em um tempo determinado. Talvez você tenha entrado nesse vídeo com o coração pesado, acreditando que suas lágrimas eram sinal de fraqueza ou derrota. Mas agora, você entende. Elas são sinal de vida, de fé, de resistência espiritual. São marcas visíveis de que o céu ainda encontra em você um altar aceso. Isaías 61:3 declara que Deus transforma o pranto em alegria e o espírito angustiado em veste de louvor. Essa promessa não é poética, ela é real. Deus transforma o choro não apenas em consolo, mas em celebração. Ele pega o que parecia perdido e devolve em dobro. Ele restitui, cura, refaz. O Espírito Santo não vem apenas aliviar sua dor. Ele vem reposicionar sua história. E tudo começa quando você entrega a Ele o que não consegue mais segurar. Essa entrega começa no íntimo. Quando você fecha a porta do quarto, dobra os joelhos e diz: Espírito Santo, eu não entendo tudo, mas eu confio. É nesse lugar de rendição que o céu se move. É nesse quarto de lágrimas que os maiores milagres são gerados, porque é ali, entre a dor e a fé, que o Espírito encontra espaço para agir sem resistência. Talvez você ainda não tenha todas as respostas. Talvez ainda haja orações sem retorno, noites em claro, medos que insistem em ficar. Mas mesmo assim, continue, porque o Espírito Santo está agindo no invisível. Enquanto você vive o silêncio, ele prepara o grito. Enquanto você chora, ele alinha o milagre. Enquanto você pensa que está perdendo, ele já está escrevendo a reviravolta que surpreenderá até você. Você não está esquecido, você não está sozinho. Existe um céu inteiro empenhado em te fazer permanecer, resistir e vencer. Existe um espírito que habita dentro de você, que intercede com gemidos inexprimíveis, que te entende mesmo quando você não consegue dizer nada. E quando tudo o que você tem são lágrimas, ele transforma isso em clamor, e clamor em vitória. Se você foi tocado por essa palavra, se sentiu o Espírito Santo falando diretamente ao seu coração, não guarde isso só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que está chorando agora. Seja canal de restauração.
E escreva nos comentários: minhas lágrimas não foram em vão. Vamos criar uma corrente de fé, uma comunidade de pessoas que estão sendo curadas de dentro para fora, que estão sendo reconstruídas pelo Espírito. E se ainda não faz parte dessa família, aqui no canal Socorro que Vem do Céu, aproveite agora e se inscreva. Aqui temos novos vídeos toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre com mensagens profundas, bíblicas e transformadoras, feitas para te acompanhar em cada fase da sua caminhada com Deus. Ative também o sininho para receber todas as notificações. O seu testemunho está sendo gerado no silêncio. Sua vitória está sendo construída em lágrimas, mas o grito final será de alegria, porque Deus é especialista em transformar dor em propósito, lágrima em colheita, silêncio em milagre. Fique firme. O Espírito Santo está com você. E quando menos esperar, você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena cada lágrima, porque foi nelas que o céu mais falou. Amém.